amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus pela sua vida e agradecemos porque tem sido um canal de bênção, a Escola Bíblica para a edificação da sua vida e da sua casa. Sabemos que a palavra de Deus está guardada em teu coração e ela é lâmpada e luz para o teu caminho. E a tua vida está sendo sustentada dia após dia pela palma da mão do nosso Deus. Vamos iniciar a Escola Bíblica Dominical. Lá em Atos capítulo 11, versículo 21, trata que "E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor." Então, a boa mão de Deus está sobre as nossas vidas. Nós vamos ver que Barnabé significa filho de Paracleses, filho da consolação, filho da exortação com amor, aquele que é profeta. E nós vamos verificar, entregou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviou Barnabé de Jerusalém para Antioquia, e ao qual, quando chegou lá, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou os irmãos com firmeza de coração para que permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. A vida de Barnabé pode servir de modelo à vida cristã atual. Embora vivendo em contexto diferente, em circunstância diferente, a vida de Barnabé serve de estímulo para o nosso viver, tanto na comunidade cristã quanto às pessoas que não são cristãs. Todo cristão que entrega sua vida em favor do seu próximo é uma bênção na mão de Deus. E nós vamos ver 4 pontos, 4 áreas na vida de Barnabé que nos chama a atenção e que serve de modelo para as nossas vidas. A primeira área é a pessoal, a sua relação consigo mesmo. Seu nome era José, porém chamado de Consolador, filho do encorajamento. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: "Filho, tem de bom ânimo, perdoados são o quê? Os teus pecados." Eram 4 homens levando um paralítico numa maca, abriram o telhado e levaram até a presença de Jesus. Então Jesus viu a fé daqueles homens. Quando você leva alguém até a presença do Senhor Jesus, ele se alegra. Quando você leva a tua família até a presença do Senhor Jesus, ele se alegra, ele cura e ele abençoa. Nós vamos ver lá em Josué capítulo 1, versículo 9, "Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, é comigo, é conosco, por onde quer que andamos." A linhagem de Barnabé era de levita. Sua porção era o quê? O Senhor. Ele era de uma família sacerdotal, que a sua porção seja o Senhor e a sua família é o quê? Sacerdotal. A tua casa é uma bênção na mão do Senhor. Sua origem natural, ele era da onde? De Chipre, do mar Mediterrâneo. Era um homem bondoso, vendeu a sua propriedade e distribuiu aos necessitados. Abençoe e ajude as pessoas que estão passando por um momento difícil, nesse momento de isolamento, de pandemia, né? Estenda a tua mão e abençoa, não mostrando para a sua mão esquerda e nem a direita quando você fizer o bem a alguém. E era digno de confiança, foi escolhido para ver o que estava acontecendo aonde? Em Antioquia. Foi determinado em seus objetivos, quis e levou João Marcos na sua segunda viagem missionária. Na primeira viagem missionária foram Paulo, Barnabé e João Marcos. João Marcos regressou porque estava com malária. Na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo não quis levar João Marcos, mas Barnabé investiu no discipulado de João Marcos. E lá na frente, em 2 Timóteo capítulo 4, nós vamos ver que Paulo fala assim: olha, me traga João Marcos, porque ele é muito útil na obra, né? Ele auto se sustentou enquanto ministrou, trabalhou com as suas próprias mãos. A segunda área é a devocional, a relação de Barnabé com Deus. A anterior é a área pessoal, sua relação consigo mesmo.
Agora nós vamos ver a sua relação devocional, sua relação com Deus. Tenha nesse momento uma vida devocional com Deus. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Então ele tinha o quê? Fruto do Espírito Santo atuando em sua vida. Ele tinha um amor, tinha um gozo, tinha paz, tinha longanimidade, tinha domínio próprio e os demais frutos. Era um homem de fé, esperava grandes coisas de Deus e Deus sempre fazia grandes coisas por ele. Espere grandes coisas o Senhor fará por nós e por isso ficaremos o quê? Alegres no Senhor. Era um homem de bem, era uma pessoa magânima, não tinha espírito sectânico, né? Nem sectário, alma grande e generosa, confiava no próximo, não suspeitava mal. Então ele tinha o quê? Fruto do amor. Ele era o quê? Humilde ao chamar Paulo para Antioquia, ao dar-lhe o controle da viagem missionária, né? Então ele era uma pessoa humilde, demonstrou fraqueza ao tratar da dissimulação dos judeus. Então ele precisava de fé, coragem e ânimo para tratar com os judeus. A terceira área na vida de Barnabé era a sua vida congregacional, a sua relação com os irmãos, sua relação de comunhão com os irmãos. Era um cristão liberal, supria as necessidades dos irmãos, era um cristão corajoso, introduziu Paulo na igreja de Antioquia, era um cristão cheio de dons espirituais, exerceu o dom de exortação, era um cristão preocupado com os irmãos no uso do ensino, então ele tinha o dom de mestre, foi alguém que atuante na igreja, mesmo distante, ele abençoava as pessoas. Mesmo nesse distanciamento social, manda uma mensagem para as pessoas de bênção, de conforto, de consolação, de encorajamento. Nesse momento, é importante a edificação do corpo de Cristo. Você é a igreja do Deus vivo, né? A quarta área é a área ministerial, a relação com a sua missão, com a sua vocação. Ele atuou como discipulador com Paulo e João Marcos. O efeito do seu ministério na vida de João Marcos é que tornou João Marcos como um evangelista. Foi algo marcante, notório, de encorajamento, de discipulado. Ele não desistiu de João Marcos. Não desista dos seus amados. Não desista do seu filho. Não desista da sua casa. Não desista dos seus sonhos e projetos, né? Olha que importância, né? Atuou como evangelista em Antioquia e nas viagens. Atuou como estrategista, levando Paulo para Antioquia. Então, nesse momento de dificuldade, que Deus possa iluminar a sua mente, trazendo estratégias do céu para enfrentar situações adversas. E o nosso Deus é aquele que nos faz saltar as muralhas, as dificuldades, e faz com que as muralhas caiam por terra. Atuou como assistente social, levando socorro às igrejas de Jerusalém, da Judéia, né? Então ele atuou com sabedoria, atuou como missionário, participando das viagens missionárias, atuou como teólogo, participando no Concílio de Jerusalém. Então ele teve uma palavra de sabedoria, de orientação. Atuou como pacificador, levando as decisões do concílio. Então ele levou a paz do Senhor que excede todo entendimento. Que na tua vida a paz do Senhor, o príncipe da paz, atue de forma abundante e sobrenatural. Então nós vemos a primeira área pessoal, a relação consigo mesmo. A segunda área, a área devocional, a sua relação com Deus. A terceira área, sua área congregacional, sua relação com os irmãos. A quarta área, ministerial, sua relação com a sua missão, com a sua vocação. Queridos, nós vamos para as salas de aula, que Deus te abençoe. Tenham aulas abençoadas. Teremos aula com a irmã Vanderleia, onde ela vai tratar da busca da sabedoria por meio da vida de Salomão. Teremos aula com a irmã diaconisa Rita, que vai tratar sobre a criação de Deus. E quando a palavra de Deus trata lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 sobre dia, está tratando em um período de tempo indefinido. Deus é criador e soberano de todas as coisas. Nós vamos ter uma aula com os adolescentes, com a diaconisa Roberta. Ela vai demonstrar que existe um poder pessoal do mal, mas nós podemos resistir à tentação e o inimigo fugirá de nós. Teremos aula com os jovens, com o irmão Denis, sobre dons e ministérios para os jovens. Teremos aula com
para os homens e para as mulheres, com o presbítero Samuel e presbítera Simone, onde vão tratar do fruto do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, tenha aulas abençoadas, dê um likezinho para os professores, honre e ore pela vida dos professores. Eles estão se dedicando, eles estão se esmerando para levar a palavra de Deus com graça, com amor, com humildade ao seu coração. E nós vamos fazer essa oração. E eu gostaria de orar pelo irmão Jota, que tem sido um instrumento de Deus para a Escola Bíblica Dominical. Ele tem editado os vídeos, às vezes até altas horas da noite. Estamos trabalhando para que você receba os vídeos. E é ele que edita, ele que publica. Então vamos orar pela vida dele e ao orar por ele estaremos orando por todos, tá? Deus amado, Deus bendito, nós te louvamos e te agradecemos pela vida do irmão Jota e pela sua senhora, a irmã Kelly. Esteja abençoando eles, cobre com teu sangue, ilumine, fortaleça, anima, encoraje, que os frutos do Espírito Santo estejam sobre ele, com os dons do Espírito Santo esteja sobre ele. Ele é um vaso útil na tua mão, ele é um vaso de honra na tua casa. Continue abençoando ele e os demais professores. Nós clamamos pela tua bênção. Abençoe cada um dos professores, as suas casas, suas famílias. Honre a vida dos professores que têm sido um instrumento útil nas tuas mãos, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha ótima aula, tenha um bom domingo e tenha uma excelente semana no nome santo de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus.